Fala, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo cheio de novidades. Já chega junto, mete o dedo no like e se inscreve aí no Central Rubro-Negro, que aqui é conteúdo pesado sobre o Mengão todo dia. Bora para mais uma resenha? O mundo do futebol amanheceu agitado com um rumor que está circulando nos bastidores e que promete mexer com as estruturas do futebol brasileiro e internacional. Segundo informações ainda não confirmadas oficialmente, Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, teria feito uma proposta bilionária pela SAF do Flamengo, algo que ninguém esperava e que, se concretizado, mudaria o cenário do futebol sul-americano de maneira definitiva. Fontes próximas ao clube carioca indicam que os primeiros contatos teriam sido discretos, feitos em total sigilo, e que o objetivo seria avaliar a viabilidade de um investimento direto na estrutura administrativa e esportiva do clube. O Flamengo, que hoje é considerado uma das instituições mais valiosas do futebol brasileiro, passaria a ter um parceiro estratégico capaz de injetar recursos massivos, algo que poderia transformar completamente a forma como o clube lida com contratações, estrutura de categorias de base e expansão de marca internacional. A proposta, segundo rumores, não se limita à aquisição de participação minoritária. O valor e as condições sugerem que Al-Khelaifi está interessado em um controle considerável, talvez até majoritário, da SAF, o que significaria uma mudança profunda na governança rubro-negra e uma entrada direta de capital estrangeiro em um dos clubes mais tradicionais do Brasil, algo que raramente se vê no futebol nacional. Os bastidores do Flamengo nunca estiveram tão movimentados. Fontes internas, sob condição de anonimato, indicam que a diretoria do clube está dividida e em discussões intensas sobre os impactos de uma proposta desse porte. Por um lado, há aqueles que veem na entrada de um investidor bilionário a chance de alavancar ainda mais o clube, permitindo investimentos históricos em infraestrutura, tecnologia de ponta, elenco e marketing, colocando o Flamengo em um patamar até mesmo superior ao que já alcançou nas últimas décadas. Por outro lado, há quem defenda cautela, argumentando que abrir espaço para um controle estrangeiro em um clube com uma história tão consolidada, ex-torcida tão apaixonada, pode gerar tensões internas, revoltas de torcedores e até instabilidade em decisões estratégicas futuras. O rumor, que começou a circular discretamente em redes sociais e grupos especializados em mercado esportivo, agora ganha força à medida que veículos internacionais começam a repercutir a informação. Se a negociação avançar, o Flamengo pode se tornar o primeiro clube brasileiro a receber uma proposta desse nível de um empresário que não apenas tem dinheiro, mas também experiência na gestão de um gigante europeu como o PSG, trazendo expertise internacional que pode revolucionar a maneira como o futebol brasileiro se organiza economicamente e esportivamente, gerando expectativas e debates acalorados entre torcedores, dirigentes e especialistas do mercado. Os números envolvidos na proposta de Nasser Al-Khelaifi ainda são tratados como confidenciais, mas o burburinho sugere que estamos falando de valores bilionários, capazes de redefinir o patamar financeiro do futebol brasileiro. Para se ter uma ideia, o PSG já demonstrou ao longo dos anos a capacidade de investimentos massivos, seja na contratação de jogadores, seja na construção de infraestrutura de última geração. A chegada de um capital desse porte ao Flamengo poderia permitir contratações estratégicas de alto nível, além de garantir estabilidade financeira para projetos de longo prazo, incluindo categorias de base, centros de treinamento e projetos sociais vinculados ao clube. As conversas iniciais teriam se concentrado na avaliação da SAF, na estrutura administrativa, no passivo existente e nas possibilidades de expansão internacional do clube. Fontes sugerem que Al-Khelaifi vê no Flamengo uma oportunidade única de se consolidar no mercado sul-americano, especialmente considerando a popularidade do clube e sua torcida apaixonada que ultrapassa fronteiras. O cenário é inédito.
Nunca antes um clube brasileiro esteve tão próximo de uma negociação que poderia envolver controle acionário significativo por parte de um investidor estrangeiro, trazendo não apenas dinheiro, mas também uma gestão inspirada em modelos europeus modernos e integrados, o que representa uma ruptura potencial com a tradição histórica do futebol nacional. No campo esportivo, a proposta bilionária poderia gerar efeitos imediatos e de longo prazo. Imagine um Flamengo com capacidade de atrair jogadores de elite, não apenas nacionais, mas também internacionais, de maneira mais consistente, sem se preocupar tanto com limitações orçamentárias que historicamente impactam clubes brasileiros. Além disso, o acesso a uma rede global de contatos e expertise de gestão poderia melhorar o planejamento estratégico de elenco, análise de performance, marketing esportivo e expansão internacional da marca Flamengo. Torcedores, claro, estão divididos. Enquanto alguns veem nessa possível aquisição uma oportunidade de ouro para transformar o clube em referência global, outros temem que o espírito tradicional, a identidade e a autonomia histórica do Flamengo sejam comprometidos por um controle estrangeiro. A discussão não é apenas financeira, mas cultural, envolvendo sentimentos e expectativas de milhões de torcedores apaixonados. O rumor, que ainda não recebeu confirmação oficial, já provocou debates acalorados nas redes sociais, em programas esportivos e entre especialistas de mercado. Alguns veem a iniciativa como uma jogada de mestre, capaz de posicionar o Flamengo ao lado de gigantes europeus, enquanto outros alertam para riscos de instabilidade e perda de identidade, tornando o cenário ainda mais complexo e intrigante. Os detalhes sobre como seria estruturada a negociação são ainda nebulosos, mas fontes indicam que a SAF do Flamengo poderia passar por uma reestruturação administrativa significativa, com a entrada de profissionais de gestão internacionais e a adoção de práticas modernas já utilizadas no PSG. Isso inclui sistemas avançados de análise de desempenho, marketing digital, expansão de marca global e gerenciamento financeiro altamente profissionalizado. Se a proposta avançar, o Flamengo poderia ter acesso a recursos que até então estavam fora de alcance, permitindo não apenas investimentos em jogadores, mas também em tecnologia, inteligência de mercado e desenvolvimento sustentável do clube. A aproximação de Nasser Al-Khelaifi ao futebol brasileiro marca um possível ponto de virada, pois, além de dinheiro, o investidor traz experiência em gestão de grandes clubes, visão estratégica e capacidade de transformar projetos esportivos em modelos de negócio altamente lucrativos. A notícia, embora ainda rumor, desperta curiosidade e expectativa entre torcedores, jornalistas e profissionais do mercado que acompanham atentamente qualquer movimentação que possa indicar que a negociação realmente tem chances de avançar e gerar um impacto histórico no futebol sul-americano. O timing da proposta também é interessante e aumenta a especulação, com o futebol brasileiro passando por uma fase de maior profissionalização das SAFs e aumento de investimentos internacionais. A chegada de um investidor bilionário como Al-Khelaifi poderia acelerar essa tendência e gerar efeito cascata em outros clubes. A concorrência entre times brasileiros, a disputa por patrocínios, contratos de transmissão e talentos, tudo isso poderia ser impactado de forma direta e rápida. Torcedores imaginam cenários em que o Flamengo passa a disputar de igual para igual com gigantes europeus em torneios internacionais e atrair jogadores de ponta que até então priorizavam o futebol europeu. O rumor também levanta questões sobre o papel da gestão atual do Flamengo e como ela lidaria com um possível investidor estrangeiro interessado em controle significativo. A tensão entre tradição e inovação, entre autonomia e investimento, cria um clima de expectativa que não se via há anos no futebol brasileiro. Cada movimento nos bastidores agora é analisado com lupa. E qualquer pista sobre negociações é transformada rapidamente em pauta em redes sociais, sites esportivos e programas especializados, ampliando ainda mais o burburinho em torno da proposta. O impacto na torcida também é um elemento que gera debate.
Alguns torcedores sonham com a possibilidade de ver o Flamengo em outro patamar, disputando campeonatos internacionais com elenco recheado de estrelas e estrutura impecável, enquanto outros se preocupam com a perda de identidade, autonomia e conexão histórica do clube com sua base social e cultural. A entrada de Al-Khelaifi, mesmo que não resulte em controle majoritário imediato, poderia iniciar uma mudança profunda na forma como decisões estratégicas são tomadas. E isso gera ansiedade e expectativa. O burburinho sugere ainda que há contatos preliminares com conselheiros e dirigentes para avaliar a receptividade da torcida e possíveis repercussões políticas dentro do clube. Cada detalhe, desde reuniões discretas até conversas telefônicas sigilosas, é analisado por especialistas e veículos de mídia, aumentando a tensão em torno do que poderia ser a negociação mais audaciosa já vista envolvendo um clube brasileiro e um investidor internacional do porte de Al-Khelaifi. O rumor, mesmo sem confirmação, já movimenta o cenário esportivo e cria uma narrativa instigante de possível transformação. Apesar de toda a especulação, ainda há muitas incógnitas. Não se sabe quais seriam as condições exatas da proposta, nem se o Flamengo estaria disposto a abrir espaço para um investidor estrangeiro com controle relevante. As negociações, se existirem oficialmente, estariam em estágio inicial e envolvem confidencialidade extrema. A imprensa internacional, principalmente europeia, já começou a repercutir o rumor, destacando a ousadia de um empresário como Al-Khelaifi buscar presença no futebol sul-americano através de um clube tão emblemático quanto o Flamengo. A repercussão potencial é gigantesca, pois além do impacto esportivo e financeiro, trata-se de uma possível mudança estrutural e cultural na forma como clubes brasileiros podem atrair investimentos internacionais de alto nível. Cada movimento nos próximos dias será analisado com lupa, e qualquer confirmação ou desmentido oficial pode gerar ondas de notícia e debates intensos, mantendo o burburinho em alta e o assunto no topo das conversas entre torcedores, jornalistas e especialistas de mercado esportivo, transformando esse rumor em um verdadeiro case de especulação e expectativa. A possível entrada de Nasser Al-Khelaifi no Flamengo não se limita apenas a cifras bilionárias, ela cria um verdadeiro terremoto no cenário esportivo nacional e internacional, mexendo com expectativas de torcedores, dirigentes e jogadores. Imagine o impacto psicológico em atletas que já sonham com uma carreira internacional. Saber que o clube onde jogam pode contar com investimentos massivos e conexões diretas com a gestão do PSG certamente influencia decisões e estratégias pessoais. Além disso, a presença de um investidor desse porte poderia transformar completamente a dinâmica de contratações e negociações, permitindo que o Flamengo negociasse com jogadores de elite em condições muito mais vantajosas, algo que até então era praticamente impossível sem comprometer a saúde financeira do clube. Os bastidores indicam que, se a negociação avançar, profissionais de gestão internacional poderiam ser incorporados à estrutura do clube, trazendo métodos modernos de administração, análise de performance e marketing digital. A torcida, que sempre foi o coração pulsante do Flamengo, se vê dividida entre entusiasmo e preocupação. Enquanto uns celebram a possibilidade de ver o clube em outro patamar, outros temem que a essência, a identidade histórica e o controle do conselho e da diretoria possam ser comprometidos. Esse equilíbrio delicado é exatamente o que torna o rumor tão fascinante e explosivo. Fontes próximas ao clube sugerem que a negociação, se real, não é apenas financeira, mas estratégica e simbólica. Al-Khelaifi teria identificado no Flamengo um potencial para expandir a marca PSG e o próprio investimento internacional, criando sinergias em merchandising, marketing e torneios amistosos de prestígio. O impacto disso para o futebol brasileiro seria monumental, pois abriria portas para novos modelos de parceria entre clubes nacionais e investidores globais, um fenômeno ainda incipiente na América do Sul. Além disso, a entrada de capital
e expertise internacional poderia acelerar projetos que hoje ainda estão em fase embrionária, como academias de formação, tecnologia de análise de desempenho e expansão internacional de fãs. O burburinho indica que, mesmo em estágio preliminar, a proposta de Al Khelaifi já foi discutida em reuniões estratégicas com conselheiros e executivos, avaliando riscos, benefícios e a reação da torcida. Em meio a rumores e especulações, a imprensa especializada já começa a levantar hipóteses sobre possíveis impactos em contratos de patrocínio, transmissão de jogos e até na negociação de direitos de imagem, mostrando que o efeito de uma entrada bilionária não é apenas esportivo, mas também cultural e econômico, com repercussões que poderiam mudar para sempre o futebol brasileiro e sua relação com o mercado global. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! A dimensão esportiva da proposta bilionária também gera debates intensos entre técnicos, ex-jogadores e analistas. Se confirmado, o Flamengo passaria a ter capacidade de competir de forma mais consistente por títulos internacionais, atraindo atletas de ponta e equilibrando o nível competitivo com clubes europeus. Isso poderia redefinir o calendário de transferências, a estratégia de elenco e até a forma como o clube se apresenta em torneios continentais. O rumor sugere que, com o aporte de Al Khelaifi, o Flamengo poderia investir em tecnologia de ponta para monitoramento físico, análise, tática e performance de jogadores, criando um modelo de gestão que poucas equipes sul-americanas possuem hoje. Para a torcida, o impacto emocional seria gigantesco. Ver o clube atraindo talentos de prestígio mundial e competindo em pé de igualdade com gigantes europeus é um sonho antigo que agora ganha contornos plausíveis. No entanto, essa transformação também exige cuidado. Mudanças abruptas na administração e na cultura do clube podem gerar resistência interna, tensão entre setores da diretoria e até desafios em manter a unidade do elenco. O burburinho nos bastidores indica que cada movimento é acompanhado de perto, com reuniões discretas, análises financeiras e debates sobre o equilíbrio entre tradição, identidade e modernização, criando um cenário fascinante e de expectativa máxima. Além do aspecto esportivo, o impacto financeiro é outro ponto crucial que alimenta o rumor. Um investimento bilionário do PSG no Flamengo poderia redefinir a valorização da SAF, abrir novas possibilidades de patrocínio e gerar oportunidades inéditas de receita. A entrada de capital estrangeiro dessa magnitude não apenas fortalece o clube, mas também influencia a dinâmica de mercado no futebol brasileiro, elevando o patamar de negociações, salários e estrutura de clubes concorrentes. Especialistas em economia esportiva, comentam que, com o aporte de Al Khelaifi, o Flamengo poderia se tornar referência em profissionalização e governança, servindo de modelo para outras equipes e acelerando o processo de modernização do futebol nacional. O rumor também sugere a possibilidade de projetos conjuntos de marketing e expansão internacional, aproveitando a expertise europeia para aumentar a base de fãs e a presença do clube em mercados estratégicos. Cada detalhe financeiro é analisado com lupa por consultores e jornalistas especializados que tentam antecipar impactos e tendências. Torcedores, por sua vez, debatem fervorosamente entre empolgação e cautela, imaginando como a parceria poderia transformar a vida do clube, mas também alterando expectativas sobre autonomia e controle, elementos que tornam a narrativa do rumor ainda mais eletrizante e intrigante. No campo cultural, a possível negociação levanta reflexões profundas sobre identidade e tradição. O Flamengo sempre foi mais do que um clube de futebol. Representa uma história, uma comunidade e uma paixão que transcende gerações. A entrada de um investidor estrangeiro, por mais bilionário que seja,
implica repensar questões sobre controle, autonomia e preservação da essência do clube. Torcedores questionam se métodos europeus de gestão poderiam se encaixar na cultura brasileira e se decisões estratégicas tomadas por um investidor externo respeitariam a identidade histórica da instituição. Ao mesmo tempo, há quem acredite que modernização e tradição podem caminhar juntas, criando um modelo sustentável e competitivo sem perder a essência rubro-negra. O burburinho nas redes sociais evidencia essa divisão. Debates acalorados entre fãs sobre o futuro do clube, especulações sobre contratações de estrelas internacionais e opiniões sobre impacto na base e na torcida. A negociação, real ou não, já serve como ponto de reflexão sobre como o futebol brasileiro lida com globalização, investimentos e modernização, colocando o Flamengo no centro de uma discussão que vai muito além de campo, finanças ou contratos, envolvendo sentimentos, memória e identidade de uma legião de apaixonados. O efeito psicológico na torcida e nos jogadores também é parte do burburinho intenso. Saber que o Flamengo poderia ter suporte financeiro e estratégico de um gigante europeu gera expectativa, mas também pressão. Jogadores sentem a responsabilidade de representar um clube com potencial internacional ampliado, enquanto torcedores se questionam sobre como cada decisão da diretoria será afetada pelo investidor. O rumor indica que reuniões discretas entre executivos já avaliaram possíveis cenários e impactos em comunicação, engajamento da torcida e repercussão mediática. A mídia esportiva alimenta ainda mais essa narrativa, criando uma tensão constante, onde cada notícia, cada movimento ou comentário é interpretado como pista de avanço ou recuo nas negociações. Especialistas apontam que a gestão do Flamengo precisará equilibrar tradição e modernização, buscando manter a essência do clube enquanto aproveita oportunidades inéditas de crescimento. Essa dualidade cria um clima de expectativa, emoção e incerteza, exatamente o tipo de história que prende atenção e gera debates acalorados em programas, redes sociais e grupos de discussão especializados em futebol, mantendo o burburinho em alta e aumentando a intensidade da narrativa. Os rumores sobre a negociação também refletem no mercado de transferências e planejamento esportivo. Jogadores de renome podem considerar o Flamengo como opção mais atraente, sabendo que o clube poderia oferecer salários competitivos e estrutura de ponta. A especulação já provoca reações em empresários e agentes, que começam a projetar possibilidades de movimentações estratégicas, sabendo que um investimento bilionário poderia mudar a lógica do futebol brasileiro. Além disso, clubes rivais observam atentamente, avaliando se precisarão ajustar suas estratégias financeiras e esportivas para acompanhar o novo cenário. O rumor sugere ainda que a parceria poderia incluir intercâmbio de conhecimento, tecnologia e metodologia entre PSG e Flamengo, criando oportunidades únicas para desenvolvimento de talentos, expansão de marca e inovação administrativa. Cada detalhe desse suposto acordo é analisado com lupa, desde impactos em receitas e patrocínios até repercussões culturais, criando um clima de expectativa máxima e tornando a negociação, real ou imaginada, um dos assuntos mais comentados no mundo do futebol, gerando burburinho incessante entre torcedores, jornalistas e especialistas de mercado. Por fim, a dimensão internacional do rumor é um fator que não pode ser ignorado. A entrada de Nasser Al-Khelaifi no Flamengo significaria não apenas investimento financeiro, mas também projeção global. O clube poderia participar de torneios internacionais de prestígio, expandir sua base de fãs e consolidar sua marca em mercados estratégicos, algo que poucos clubes brasileiros conseguem fazer com tanta eficácia. A mídia europeia e sul-americana acompanha cada movimento, criando especulações sobre o futuro do futebol brasileiro, parcerias internacionais e transformação estrutural de clubes tradicionais.
A expectativa gira em torno de como a negociação, se efetivada, poderia redefinir padrões de investimento, gestão e competitividade. Torcedores sonham com a possibilidade de ver o Flamengo em um novo patamar, enquanto analistas ponderam sobre riscos, desafios e impactos culturais. O rumor, ainda sem confirmação oficial, já se tornou um fenômeno de discussão global, unindo emoção, especulação e estratégia em uma narrativa que mantém todos os envolvidos, direta ou indiretamente, atentos e ansiosos pelo próximo. Capítulo desse possível marco histórico no futebol brasileiro. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.